Olá pessoal, tudo bem? A gente continua falando hoje sobre os órgãos, tecidos e células envolvidos na resposta imunitária. Vamos lá? Então estamos falando sobre a resposta imune adquirida ou adaptativa. Começamos a falar na nossa última aula e hoje eu dou sequência falando para vocês sobre as células envolvidas nesse processo. A gente fala sobre os linfócitos T inicialmente. Os linfócitos T eles são ativados ao encontrarem as células apresentadoras de antígenos contendo antígenos específicos. As células apresentadoras de antígenos são as células dendríticas, aquelas células que têm a responsabilidade de capturar o antígeno, se deslocam até o nosso sistema linfático, se deslocam até um linfonodo e no interior do linfonodo apresentam o antígeno para os linfócitos T que estão ali dentro daquele linfonodo. Com a ativação, os linfócitos ficam maiores e começam então a se multiplicar. Então, no momento em que a célula dendrítica entra em contato com o linfócito T e apresenta esse antígeno para ele, a partir desse momento, esse linfócito ele está ativado, ele é ativado pelo contato, pelo conhecimento do antígeno. Eles então aumentam de tamanho, ficam maiores e eles começam a se multiplicar, produzindo milhões de clones capazes de ajudar a remoção do antígeno. Então, eles se multiplicam em células idênticas, em milhões de clones. Esses clones, essa supermultiplicação dos linfócitos T acontece para ajudar na remoção desse antígeno e a partir de agora, essas células são chamadas de células T efetoras e temos também as células de memória. Esse processo demora alguns dias, ele não é imediato, porque precisa acontecer a migração da célula dendrítica para o linfonodo, a apresentação do antígeno para o linfócito T e, a partir desse momento, a ativação do linfócito T e a produção de vários outros linfócitos, que vão se diferenciar em células T efetoras e células de memória, cada uma delas com a sua função. Conforme vocês estão vendo aqui na ilustração, nós temos a célula dendrítica aí na cor amarela apresentando o antígeno para o linfócito T. A partir desse momento, o linfócito T origina célula efetora e célula de memória. Ele se prolifera diferenciando-se nesses dois tipos, na T efetora, que é quem de fato vai combater esse antígeno, e na célula de memória. A célula de memória, ela vai, como o próprio nome já diz, ela pega todas as informações do antígeno e ela vai ficar no nosso corpo como a nossa memória imunológica para que, a partir do momento em que nós tivermos contato com esse mesmo antígeno em uma próxima vez, as células de memória já estão prontas, já, entre aspas, se lembram desse antígeno e conseguem produzir uma resposta, tá? Ambas, tanto célula T efetora quanto célula de memória, são específicas para o mesmo antígeno. Então, há uma especificidade, o que torna essa resposta mais eficiente. O mecanismo de ação desse processo que eu acabei de falar para vocês, ele acaba produzindo um quadro clínico, ele acaba se manifestando clinicamente num quadro que nós chamamos de linfadenopatia. A linfadenopatia é o inchaço dos linfonodos. O inchaço dos linfonodos, vocês já devem ter ouvido como ínguas, Às vezes a pessoa chega para você, o paciente ou o cliente chega e fala: eu tô com uma íngua aqui no pescoço, eu tô com uma íngua na axila, e eu não sei o que é, mas deve ser alguma inflamação. A gente já consegue associar, eu estou com a garganta inflamada, apareceu até uma íngua aqui no pescoço. Então, o nome popular é íngua, as pessoas chamam de íngua. Mas, na verdade, é um linfonodo, que lembrando, para quem não está lembrando, o linfonodo é um dos componentes do nosso sistema linfático. É um linfonodo inchado, edemaciado. Nós chamamos também de linfonodos infartados, eles aumentam de tamanho. E quando um paciente
tem uma cadeia de linfonodos inchada, a cadeia de linfonodos está inchada, nós chamamos isso de linfadenopatia. Por que isso acontece? Por que a gente consegue relacionar um processo de infecção com alguns linfonodos aumentados de tamanho? Porque o linfonodo ele aumenta de tamanho devido à produção e ativação de milhões de células, como vocês estão vendo escrito aí no slide. Então, eu acabei de comentar com vocês que o processo a célula dendrítica entra em contato com o antígeno, ela é uma célula apresentadora de antígeno. Para onde que ela vai apresentar o antígeno para o linfócito T? Ela vai migrar, ela entra no linfonodo e dentro do linfonodo apresenta o antígeno para o linfócito T. A partir desse momento, o linfócito T começa a produzir milhares de células como ele, né? Milhares de clones, digamos assim. Essa hiperprodução e hiperativação dos linfócitos T ocasionam o inchaço dos linfonodos, tá? O inchaço dos linfonodos, ele é a localização, na verdade, a localização da cadeia de linfonodos inchados, ela vai nos dizer mais ou menos onde está sendo a infecção, né? Onde está havendo o ataque, digamos assim. Então, por exemplo, infecções na região da cabeça, do pescoço, da face, se for um dente, se for a faringe, que as pessoas chamam de garganta, os linfonodos inchados vão aparecer no pescoço, né? Na região cervical, que nós chamamos. Se for uma infecção na região das mãos, do braço, na mama, o linfonodo inchado, aumentado de tamanho, vai aparecer na axila. Se for uma infecção na região do membro inferior, coxa, perna, pé, glúteos, região genital, o inchaço dos linfonodos vai se manifestar na região da virilha, que nós chamamos de região inguinal. Então, são linfonodos, podem ser linfonodos cervicais, linfonodos axilares ou linfonodos inguinais também, que é na região da virilha. Então, isso é muito importante para você identificar um quadro infeccioso em curso em determinada pessoa, em determinado paciente. Os milhões de linfócitos T ativados, eles saem então desses linfonodos, né? Dentro do linfonodo eles fazem essa ativação e a multiplicação e agora eles vão sair para combate. Eles saem dos linfonodos, entram na circulação e se deslocam para o local da infecção. Esse processo todo demora cerca de 7 dias. Então esse já é um processo muito mais demorado porque é um processo específico, né? Vocês viram que os linfócitos T, tanto as células efetoras quanto as de memória, são específicas. Com a chegada desse reforço especializado, na maioria dos casos, a infecção começa a ser efetivamente eliminada. Por que reforço? Por que chegada de reforço? Porque lembrem-se que no local da infecção já está acontecendo a nossa primeira resposta imunológica, né? Qual é a nossa primeira resposta imunológica? A resposta inata, que é formada, que é feita pelos fagócitos, pelos nossos macrófagos, pelos nossos neutrófilos. Então, se eles não conseguem vencer sozinhos, aí você tem a chegada desse reforço, né, que são os linfócitos T agora ativados. Na resposta imune adaptativa, há uma resposta imune mediada por células, que é chamada de resposta imune celular, na qual participam linfócitos T citotóxicos e linfócitos T auxiliares, que eu vou mostrar para vocês a diferença dos dois, e há um outro tipo de resposta dentro da imune adaptativa, que se chama a resposta mediada por anticorpos, tá? Essa resposta se chama resposta imune humoral. Da resposta imune humoral participam os linfócitos B. Então, percebam que eu ainda tenho uma subdivisão na minha resposta imune adaptativa. A resposta imune celular e a resposta imune humoral. Vamos ver cada uma delas. Na resposta imune celular, nós temos aqui mais 2 tipos de células, na verdade são tipos de linfócitos T, ainda estamos falando dos linfócitos T, que são os linfócitos T auxiliares e os linfócitos T citotóxicos. Ambos possuem receptores específicos para reconhecerem e responderem antígenos somente quando esses forem apresentados. Então, eles ficam, entre aspas, à espera da apresentação desses antígenos, tá? Esses 2 tipos. Os linfócitos T auxiliares,
eles reconhecem os antígenos que já foram fagocitados e, ao serem ativados, produzem e liberam uma substância chamada interleucina. Aí, como vocês estão visualizando na imagem, quero lembrar com vocês o que significa ser fagocitado, caso você tenha se esquecido, né? Literalmente significa ser engolido. Então, fagocitar é digerir, é comer, né? Então, quem é que faz isso? Os nossos macrófagos, que fazem esse trabalho de fagocitar, que são as células que chegam primeiro até ao local da infecção. Então, os linfócitos T auxiliares, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, o macrófago primeiro ele engloba esse antígeno, fagocita esse antígeno, olha o antígeno dentro dele, e aí ele vai apresentar esse antígeno para o linfócito T auxiliar. Apresentou, a partir desse momento o linfócito T auxiliar ele está ativado, acontece a sua ativação e ele começa a liberar interleucinas. Olha aqui as interleucinas. A partir do momento que esse linfócito T auxiliar está ativado, ele produz e libera interleucinas. As interleucinas, elas vão fortalecer, elas vão aumentar o poder de neutrófilos, linfócito T citotóxico, macrófago e linfócito B. Então, as interleucinas potencializam a resposta imunológica. Essa ilustração aí também está muito bacaninha, porque se você olhar com cuidado, você consegue perceber os bracinhos das células, né, demonstrando que elas foram potencializadas, fortalecidas pela ação e liberação da interleucina pelo linfócito T auxiliar ativado. E os linfócitos T citotóxicos, quando eles chegam no local da infecção, eles se deslocam até o local da infecção, há a apresentação do antígeno para eles e eles se deslocam até o local da infecção. Esses linfócitos reconhecem as células que foram infectadas, com isso a única solução é matar essa célula. Por isso, eles se chamam linfócitos T citotóxicos. Cito é célula. Tóxico porque ele vai matar essa célula. Ele é tóxico para essa célula. Ele vai produzir duas substâncias, né, duas proteínas que vão ser tóxicas para essas células infectadas e dessa forma as células vão morrer. Para quê? Por que eles precisam matar essa célula? Para poder eliminar um micro-organismo, porque a célula já está infectada. Dessa forma, esses linfócitos secretam duas proteínas que são perforina e granzima, sublinhado de rosa aí no slide. Então, essas proteínas são tóxicas. A perforina, ela adere à membrana plasmática da célula infectada e danifica a sua estrutura, enquanto a granzima entra na célula e induz a apoptose, levando à destruição dos organismos invasores. Então, olha só que interessante. A célula linfócito T citotóxico, depois que ela é ativada, porque teve contato com o antígeno, se desloca até o local da infecção. Chegou no local da infecção, ela começa a produzir duas proteínas, perforina e granzima. A perforina, isso porque esse linfócito T já identificou as células atacadas, infectadas, tá? A perforina, como vocês estão vendo aí na imagem, a perforina vai ser essa estrelinha verde aí na imagem, tá? A perforina adere à membrana plasmática da célula, destrói a membrana plasmática para permitir a entrada da granzima. Então, agora, com buracos na membrana plasmática, a granzima, são essas partículas azuis aí no desenho, entram na célula e qual que é a função da granzima? Induzir a apoptose. A apoptose é morte celular programada. Então, induz a apoptose e essa célula vai morrer. Por isso, é específico, né? Eles matam somente as células que estão infectadas, porque eles conseguem fazer a identificação. E a resposta imune humoral, a gente tem a presença de uma outra célula, que eu vou falar agora para vocês, que são os linfócitos B. Então, agora aparecem os linfócitos B também nessa resposta imunológica, tá? Os linfócitos B, eles participam da resposta imune humoral, produzindo moléculas de anticorpos, que também são chamados de imunoglobulinas. Então,
os tão famosos anticorpos, né, que a gente costuma falar, produção de anticorpos, tal vacina, tal infecção vai produzir anticorpos para nos proteger, etc. Esses anticorpos, eles são produzidos pelos linfócitos B. E nós também podemos chamá-los de imunoglobulinas, tá bom? A gente pode usar os dois nomes. A gente pode encontrar esses anticorpos como receptores específicos na membrana plasmática dos linfócitos B ou dissolvidos no plasma, na lágrima, na saliva, no escarro, no leite materno, na placenta ou na bile, por exemplo. Então percebam que os anticorpos, eles estão presentes na membrana do linfócito B. Então, se você pegar um linfócito B e olhar na membrana dele, você vai ter algumas espículas que são os anticorpos, mas a gente também acha no nosso corpo os anticorpos dissolvidos em outros fluidos corporais, como, por exemplo, no plasma sanguíneo, nas lágrimas, na saliva e em outras secreções, como vocês estão vendo escrito aí. Quero destacar o plasma sanguíneo. Quando você vai fazer um exame de sangue e ali naquele exame o médico pede, eu quero um exame com presença de anticorpos para hepatite, presença de anticorpos para rubéola, presença de anticorpos para dengue. O que o médico está querendo visualizar? Ele quer ver se você já teve aquela doença. Porque olha só, no momento em que você teve um episódio de dengue, ou um episódio de rubéola, um episódio de alguma outra doença, o seu corpo vai desenvolver todo esse processo de resposta imunológica que a gente viu até aqui, e os seus linfócitos B vão produzir anticorpos específicos para a dengue, por exemplo. E esses anticorpos, eles ficam aí no seu corpo e eles vão ficar circulando no plasma. No momento em que tiram seu sangue lá no laboratório e manda para o exame, né, para fazer a leitura de tudo que está presente no seu plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue, aparece lá presença de anticorpos para doença tal, para a dengue. Aí o médico olha e fala, você já teve dengue há algum tempo, você tem anticorpos para hepatite, você teve hepatite. Então, isso fica nos nossos fluidos corporais, tá? E é um tipo de resposta, é a resposta imune humoral. Da mesma forma, olha que interessante aí, no leite materno, como que a mãe passa a imunidade para a criança? Pelo leite materno também. Uma das grandes importâncias da amamentação exclusiva com o leite materno, né? Nos primeiros meses de vida, é porque o leite ele vai carregado de anticorpos também, que a criança vai ter contato e vai ser importante para a imunidade da criança, tá bom? Cada linfócito B tem anticorpos específicos para um tipo de antígeno, então é muito específico. Cada linfócito B vai produzir anticorpo para um tipo de antígeno. Isso vocês estão vendo aí nessa imagem, linfócitos B e seus anticorpos específicos. Olhem com detalhe para essas figurinhas e percebam como cada linfócito B tem uma espícula diferente, parecendo espinhozinhos, né? O primeiro é mais arredondado, o segundo tem 2 ganchinhos e o terceiro aí, os ganchinhos são mais abertos. Isso está demonstrando, esse desenho está querendo demonstrar a especificidade do anticorpo para cada antígeno, tá? A resposta imune humoral, portanto, possui esse nome porque humoral vem do latim humore, que significa fluido. Humoral significa fluido ou líquido. Então, os anticorpos, eles participam da reação imune nos humores, nos líquidos corporais, como, por exemplo, no sangue e na linfa. Então, você tem a presença de anticorpos nos líquidos corporais, no sangue e na linfa. Quando os antígenos do micro-organismo entram nos vasos linfáticos ou sanguíneos, são drenados para o linfonodo mais próximo ou para o baço. Lá o linfócito B reconhece o antígeno, tá? Então, assim, a gente tem a resposta específica. A nossa imunidade, por isso se chama imunidade adquirida, porque você precisa ter contato com o antígeno e aí você vai adquirir essa sua imunidade por meio da produção de anticorpos. Os anticorpos estarão disponíveis para te defender daquele micro-organismo específico.
Olha aí na figurinha, o micro-organismo está aí no meio e você tem 2 linfócitos B atacando ele. Eles foram estimulados pelo contato com os antígenos específicos. Portanto, todos os linfócitos B que reconheceram algum antígeno, eles vão se ativar e eles vão se multiplicar e vão produzir uma outra célula cuja função é exclusivamente secretar anticorpos. Essa célula é chamada de plasmócitos, tá? Então, vocês estão vendo aqui no desenho, nessa primeira parte aqui, o linfócito B aqui ativado e ele está produzindo plasmócito. O plasmócito, por sua vez, vai ter a função de secretar anticorpos. Então, esse plasmócito se multiplica em mais plasmócitos e os plasmócitos produzem anticorpos. Olha os anticorpos aqui sendo produzidos. E, além de o linfócito B produzir o plasmócito, uma parte deles se transformam em células de memória, como o próprio nome já diz, tá? As células de memória vão ficar à disposição na nossa corrente sanguínea para que, caso o nosso corpo entre em contato novamente com aquele mesmo antígeno, a resposta seja mais rápida e a resposta possa ser mais específica. Os anticorpos eles vão agir de 2 formas, com neutralização ou como sinalizadores, tá? Ou quando houver outro contato com o mesmo antígeno, os anticorpos ou eles podem neutralizar aquele antígeno, eles entram em contato com o antígeno e neutralizam, e aí o nosso corpo não é nem afetado por aquela infecção, ou os anticorpos agem como sinalizadores, se ligando àquele antígeno para facilitar o reconhecimento desse antígeno pelo nosso sistema imunológico. E aí, quando ele se liga, as nossas células de memória reconhecem e há essa facilitação da resposta imunológica. Bom, o que eu tinha para dizer hoje para vocês sobre o assunto vem até aqui e eu espero que tenham gostado da aula, aprendido bastante e na próxima aula a gente segue falando desse assunto tão importante. Um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus.